Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, Arapiraca 1h03. Boa tarde. Boa tarde, sim. Dia 12 de agosto de 2025, terça-feira. Pois é, tempo e temperatura agora na nossa cidade, 28 graus. Hoje tá meio quente, né? Tá meio quente, o tempo deu uma mudada aí, inverno brasileiro ainda. Possibilidade de chuva. Você que tá querendo lavar roupa, lave a sua roupa em paz. 15% de possibilidade de chuva. Umidade relativa do ar em 64%, ventos a 16 km por hora. Esse é o clima de Arapiraca agora. Tá bem agradável, tá bacana, né? Que você tenha uma tarde muito, muito bacana, né? Muito, muito gostosa mesmo aqui, como a gente fala. E hoje, gente, um programa feito para você profissional médico, para você profissional de saúde que, né, acha ou pode achar que é somente publicar no Instagram, nas redes sociais, no TikTok, no YouTube, que vai dar tudo certo. Mas existe uma ciência por trás disso. Existe todo um saber por trás disso. Afinal de contas, não é à toa que quando você fala, por exemplo, hoje o nome de uma pessoa, não é incomum você encontrar uma sugestão de matéria ou até mesmo para você seguir aquela pessoa que você falou. Quando se trata de uma celebridade, alguém conhecido, por exemplo. Isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também. E também houve, através do Conselho Federal de Medicina, algumas mudanças que foram possíveis ser feitas. Por exemplo, antes e depois, né? Que não era permitido e o Conselho Federal de Medicina liberou isso. Claro, com o consentimento do paciente, com alguns limitadores também, mas isso é importante saber. Para falar sobre isso, eu estou aqui com a jornalista e também marqueteira, por que não dizer, Laís Pita, que está comigo aqui. Fico muito feliz de você estar aqui e fazer um programa de médico para médicos. Não é verdade? Sempre a gente recebe aqui um especialista de várias especialidades, mas hoje eu vou receber uma especialista em posicionamento digital, em marketing digital. Então, por isso a gente está recebendo aqui a Laís e é com muita satisfação que a gente apresenta essa garota que brilha estrelinha. Boa tarde, menina, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes, a todo mundo que também está acompanhando pelo canal da Novo Nordeste no YouTube, não é isso? Sim. E é isso aí, André. Hoje o programa é para médico, é para assistente social, é para terapeuta ocupacional, dentista, enfim, qualquer pessoa que ocupe aí alguma função na área da saúde. Até porque o programa é Saúde em Foco. Então, hoje o tema é Saúde em Foco, mas falando muito do posicionamento digital. Perfeito. Laís, às vezes não é muito difícil a gente encontrar, já passamos dessa fase, mas ainda existe quem acredita nas dancinhas, né? Verdade. Acredita que vai engajar. E tem algumas palavras que os profissionais de saúde, eles entendem, mas, na realidade, o médico
inclusive o médico, o profissional de saúde, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o dentista, enfim, qualquer especialidade da medicina ou qualquer ramo dela, como por exemplo a fisioterapia e outros, quer ver uma coisa? Eles estudaram todo o saber para aquilo ali. Mas, por exemplo, gestão financeira. Muitos recorrem hoje, inclusive, a escritórios de contabilidade especializados em contabilidade médica, porque existe isso. É até um tema depois para a gente convidar aqui um escritório de contabilidade médico que seja especialista em médicos, que traga para cá, né? E também a gente falando com você sobre isso, Laís, por que é importante? Porque a gente vai falar de engajamento e posicionamento. A gente acha que, mas a minha foto, o meu vídeo teve milhares de curtidas. Tá bom, e se converteu isso em quê para você? Em que se converteu? Se converteu em pacientes? Né? Beleza, você engajou, mas seu engajamento lhe deu autoridade? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Engajamento, autoridade, posicionamento e, sobretudo, retenção de pacientes. Levar o paciente da rede social para a sua sala de espera no seu consultório. Então, vamos lá. Para que quem não me conhece, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Laís, como o André já falou mais cedo aqui me chamando. Sou jornalista, me formei na UFAL, em Maceió. Sou de Maceió, mas moro aqui em Arapiraca há quase 9 anos. Sou especialista em posicionamento digital, estratégico e intencional. Eu acredito que hoje qualquer pessoa tem que se enxergar como marca, certo? Então, você tem que se enxergar como marca. Quando você é um médico, por exemplo, você vai se posicionar como uma marca pessoal. Se você tem um consultório, esse consultório vai se posicionar como uma marca corporativa. Enfim, mas todo mundo hoje tem que se posicionar como uma marca. E o que é que acontece com dancinha? Muita gente acredito, eu chego a achar até que seja ignorância, sabe? Dizer que, mas eu não vou não, tá na internet fazendo dancinha. Na verdade, isso tá ficando para trás. Inclusive, foi muito legal, viu, André, a gente trazer essa pauta aqui para hoje o seu programa, justamente hoje. Por quê? Porque desde sexta-feira que tá todo mundo na internet falando sobre a questão da adultização de crianças, né? A partir de um vídeo do Felca, que ele é um youtuber, tá? Um youtuber, humorista. E aí ele pega e fala do Ítalo e da Camilinha. Ítalo e Camilinha são digitais influencers, influencers entre aspas, porque na verdade uma pessoa que influencia para o mal, na minha opinião, ela não é influencer, ou não deveria ser. Mas enfim, o que é que acontece? A Camilinha, ela começou na internet, viu, André? Com 12 anos. Hoje tá com 16 ou 17. E começou assim, com o Ítalo que descobriu ela, enfim. E aí eles fazem dancinhas. Então, acabam sendo um conteúdo pornográfico mesmo, né? No final das contas. E aí, o que é que acontece? O Felca, que é um youtuber, ele fez um vídeo falando sobre essa questão de adultização. Muita gente já fala sobre adultização, mas ele encontrou a maneira de falar, que é essa a importância. Ele encontrou uma maneira de falar que de fato repercutiu. Ontem à noite, esse vídeo dele, com certeza, se olhar agora já tem mais, mas assim, ontem à noite estava em mais de 120 milhões de visualizações, o vídeo dele. Então, assim, ele encontrou uma maneira de falar, uma maneira de comunicar. Ele fez dancinha? Não. Ele falou sobre um assunto super importante. E sério, de uma maneira clara. Aí alguém ignorante pode falar assim, mas isso tá no jornal todo dia, isso não sei quem fala todo dia, mas como é a linguagem que essa pessoa fala? E outro ponto você precisa falar todos os dias. Qual é a sua mensagem? Você precisa falar todos os dias, você precisa ser constante, porque uma dessas mensagens vai viralizar. Olhando aqui, né? Ok. De câmera você entende muito bem. É verdade. Simbora. Você falou uma coisa super importante, gente. Inclusive vai ser o tema da nossa entrevista da sexta-feira, tá? Adultização de crianças nas redes sociais com a psicóloga Tiala Mello. Ela vai estar comigo na sexta-feira. Maravilha. Vai ser direto lá da Boa Terra, Chevrolet, lançamento do novo carro da Chevrolet. É uma surpresa para você que vai ser lançado no dia 14, na realidade, tá? Então, o carro vai ser lançado no dia 14, aguardem cartas. Amanhã já vou dar um spoiler para vocês, mas na sexta-feira o programa é feito de lá. Você falou uma coisa super importante. E nós temos vários cases no Brasil, cases de sucesso. Nós temos cases na política, como o Nicolas Ferreira, que é um cara que quando faz um vídeo,
arrebenta quando ele resolve fazer um vídeo, como o vídeo Pix, né, que alertou a questão aos brasileiros sobre a questão de tributação, enfim, do Pix ou não no começo lá do ano. Isso serviu para o governo desistir dessa ideia, né? E nós temos esse vídeo aí do Felca que realmente trouxe um alerta para os pais, né? E uma coisa que a gente abre aqui um parênteses para dizer: você pai de pré-adolescentes, não seja idiota. E desculpe a palavra, mas eu não podia usar o termo não. Você tem a obrigação e responsabilidade, tá? Obrigação e responsabilidade de supervisionar as redes sociais dos seus filhos. Eu fiz isso com os meus. Meu filho hoje tem 20 anos, é um homem. Minha filha tem 17 e está indo para 18 anos no mês que vem. Tá? E todos eles tiveram supervisão das suas redes sociais. Isso aqui não pode continuar do jeito que está. Aliás, o Congresso Nacional, nessa semana, por conta do Felca, está se debruçando sobre o assunto para tentar coibir isso da melhor maneira possível. Inclusive, eu acho que a punição para esses caras, esses tarados, porque tem alguns que vão defender a pedofilia. Não, pedofilia é doença. Não é doença, não. É safadeza mesmo. Pedófilo é o pior pilantra, o pior canalha que pode existir na face da terra. Vou abrir esse parênteses aqui para esculachar com vocês. Se dependesse da minha caneta, se eu tivesse uma caneta e dependesse de mim, sabe? Eu não posso nem dizer aqui. Se eu disser aqui, acabava de ser preso. Eu ser preso sou eu. Sim. Mas pedófilo, para mim, tinha que mofar na cadeia. Mofar na cadeia. Quem tem filho pequeno sabe. Em Arapiraca nós tivemos um caso domingo à noite. Uma criança saiu da igreja evangélica, uma criança de 11 anos, né? Foi violentada, não foi, Marco? A criança foi violentada e pegaram o cara. No mínimo, uma castração química já resolvia, sabe? Uma castração química já resolvia. Era hora dos deputados federais começar a pensar nisso, né? Mas vamos voltar para o nosso foco aqui, Laís. Laís, em relação a dancinha, a posicionamento, engajamento, a autoridade, como que a gente pode entender num mundo tão plural como a gente está vivendo agora? Como é que um médico, um profissional de saúde, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, ele consegue passar autoridade quando ele falar no assunto? Né? Nós temos celebridades no Brasil, por exemplo, o Padre Fábio de Mello, que é um cara que eu admiro pra caramba e sigo ele no Instagram. Quando ele grava, você para ouvir, porque ele se constituiu uma autoridade eclesiástica importante. Quando tem um pastor, e aí eu não sou fã de nenhum, não posso seguir ninguém porque eu não sigo nenhum pastor. Sou cristão, mas eu não sigo nenhum, tá? Então, eu deixo esse negócio de pastor pra lá. Mas Laís, me fala, como é que esses caras conseguem passar essa credibilidade, essa autoridade? Então, muita gente acha que para passar autoridade, para se posicionar, basta tirar foto de blazer, utiliza um óculos de grau, de repente, para ficar com a cara mais de uma pessoa mais séria. Só que, na verdade, posicionamento digital não é isso, tá? Posicionamento digital começa primeiro com a autenticidade. Sabe, André? Você ser você. Começa daí. Independente você é médico. Tá, mas quem você é fora do digital? Então, essa pessoa o posicionamento ele começa com autenticidade. E aí, como você constrói autoridade? Com constância e criando comunidades, ajudando as pessoas. Qual é o problema que você resolve? Qual é o problema que você resolve? Não adianta você fazer um card com uma foto bonita e um card muito bem produzido, com um layout bacana, dizendo assim, marca aqui sua consulta. Aqui o número, eu atendo não sei onde. Isso não vai, isso não se constrói posicionamento dessa forma. Você precisa resolver os problemas das pessoas. E o que é que acontece? E para poder você criar comunidades nas redes sociais, você precisa sim estar por dentro dos assuntos. Vou dar um exemplo aqui que estava na super em alta, Morango do Amor. Perfeito. Né? Morango do Amor, vamos lá. Tá, Laís, o que é que tem a ver Morango do Amor com saúde? Eu vou dar só um exemplo aqui, porque eu gosto de trazer exemplos na prática, exemplos reais, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Aí, assim, algumas pessoas pensam, ai, que saco essa história de Morango do Amor, só tem isso na internet, só tem isso na internet. E pronto, se só tem isso na internet, você precisa pegar aquela modinha ali
e transformar para sua realidade. Você médico, por exemplo, não vou aqui citar nenhuma especialidade, mas você médico pode, nutricionista também, pode falar sabe sobre o quê em relação ao morango do amor? Calorias. O mal que o açúcar pode causar. Ah, mas eu sou oncologista. Açúcar está diretamente ligado ao câncer. Então você também pode falar sobre isso, falando sobre o morango do amor. Então você precisa, para você conseguir se posicionar no digital de maneira assertiva, você precisa sim falar o que todo mundo fala na rede social. E não ser uma pessoa do século passado que fica apenas criticando, né? Ah, porque na internet só tem isso, na internet só tem isso. E aí a gente eu volto pro vídeo do Felca, onde ele fala sobre ele lembra o Martin Luther King, que fala o seguinte, que o problema não é o mal falar, é o bom se calar. Então, eu sei que tem muito profissional da saúde, muito médico, muito nutricionista, muito dentista, bons calados. E aí ficam incomodados, porque às vezes um consultório de fulano, que nem é bom, fulano nem é bom, já cometeu vários erros médicos, é ultrapassado, utiliza algo que não se usa mais na medicina, enfim, não faz curso como eu faço, aí fica com raiva, só. Aí faz, e o consultório dele tá cheio. Quem é o melhor? Para as pessoas, o melhor é o que o consultório tá cheio. Uhum. Se você tiver um restaurante com fila de espera e um sem fila de espera, o que tá com fila de espera, ele é muito bem posicionado no digital. E o outro lá, ele não é posicionado no digital, mas a comida dele é muito mais saborosa. Mas qual que tá com fila de espera? E qual é o melhor? O que você vê fila de espera. Então é muito simples. É muito simples. Não adianta mais a gente ficar com essa discussão de porque só tem dancinha, porque eu não vou estar falando sobre morango do amor. Não, isso já ficou para outro ponto. Você precisa pegar o hype do momento, certo? A tendência e trazer ela para o seu negócio, para a sua especialidade. Perfeito. E você falou uma coisa muito bacana, a sacada do morango do amor foi muito legal mesmo. Aliás, eu te mandei o link aí da nossa entrevista, você pode mandar aí para os grupos da família, tá? Tá no seu... Por favor, tá Roberta, aí. por favor, manda aí para todo mundo, viu? Manda e posta no meu Instagram toda. também. E após. É o seguinte, quando a gente fala do morango do amor, por exemplo, a gente poderia falar do dentista, né? Você falou muito bem aí, do engajamento do dentista. Quanto que tem de açúcar no morango do amor? Não, e assim, vamos supor, você come o morango do amor, comi o morango do amor deitadinho na minha cama, vendo Netflix, e acabei que me esqueci de escovar os dentes. E aí? Falar sobre essa questão de escovar os dentes depois que se come açúcar. Uhum. Entendeu? É porque, sabe o que eu percebo? É porque assim, tem coisas que são tão óbvias na cabeça daquele profissional, que ele pensa assim, por que eu vou falar sobre isso? Mas isso é óbvio, é claro que... Só que as coisas não são óbvias. Ou melhor, o óbvio deve ser dito. Porque aquilo é a sua realidade e você acredita que aquilo ali é óbvio para todo mundo. Mas, na verdade, não. Então, você precisa, sim, falar o que você acredita que é óbvio para você. Porque tem pessoas que estão na internet e a maioria delas, na verdade, não sabem. E a sacada do marketing, Laís? Você me falando aí, e me veio na cabeça, eu vou pedir o Marco Aurélio para ele tentar... O vídeo a gente não consegue passar, gente, por conta dos direitos autorais no YouTube, tá? Mas a foto a gente consegue. Nos Estados Unidos, os refrigerantes Coca e Pepsi, eles trocam tapas. No Brasil, a Coca-Cola é líder absoluta de mercado. Mas nos Estados Unidos, a Pepsi tem um apelo muito grande. Tanto é que, por exemplo, o rei do pop, Michael Jackson, queimou o cabelo fazendo um comercial da Pepsi, né? Por que não foi da Coca? Não é? E a Coca-Cola fez uma provocação alguns anos atrás, Laís. E aí vou pedir o Marco para tentar recuperar essa imagem, dizendo que vendia o dobro da Pepsi. Então imagine a cena, viu, gente? Vem um garotinho numa rua, tem uma máquina de refrigerante nessa rua, só que o garotinho é baixo. Ele é bem baixinho. E o botão da Pepsi fica mais em cima. O que é que o garotinho faz? Ele aperta e compra 2 latas de Coca-Cola. Eu vi. Ele sobe nas 2 latas de Coca-Cola e aperta o botãozinho da Pepsi. Ele abre a Pepsi, desce e deixa as 2 latas de Coca-Cola no chão. Um dos melhores comerciais que eu já assisti na minha vida. Um detalhe, esse comercial não tem uma fala. É somente sons ambientes.
o garotinho chegando, dando os passos. Infelizmente, a gente não consegue. Você procura aí no YouTube que você vai achar. É uma grande sacada, né? Porque disse para o público o seguinte: tá bom, olha o motivo pelo qual você vende o dobro de mim. O cara que imaginou isso, Laís, é um gênio. Sim. Porque ele realmente, nos Estados Unidos, deixou a Coca-Cola no chão. Literalmente. Então, a gente sabe que medicina, apesar de não ser deliberadamente um negócio, mas os médicos vivem dos seus consultórios, das suas clínicas. Não deixa de ser uma empresa. Não deixa. Eu conheço muitos profissionais aqui que fazem a filantropia, atendem seus pacientes e tudo. Mas eles têm seus consultórios. No consultório tem um imposto de renda. No consultório tem uma funcionária, tem uma atendente que tem um condomínio, né? O condomínio paga IPTU, é uma cadeia, então. Então, o que eu percebo assim também em relação à maioria da população é que eu percebo um incômodo, tá? Alguns profissionais de saúde, eles já são posicionados, porque já conseguem colocar na prática o que deve ser colocado, e outros estão incomodados em não estarem posicionados. Eu percebo isso, que há um incômodo. Um médico, acho que há 10 dias atrás eu tive uma reunião com um médico aqui em Arapiraca, que ele me procurou incomodado, porque ele disse: eu vejo que até tem alunos meus, ex-alunos que acabaram de se formar e eles já estão super bem posicionados e acabam com mais pacientes que eu. Um médico falou isso pra mim aqui em Arapiraca. E aí ele falou até assim: não, porque as pessoas acham, porque assim, sabe, eu sou assim, sou meio bruto, meio ignorante, meio grosso. E aí as pessoas acham que me veem dessa maneira, como um chato. Mas é aquela coisa, se você não se posiciona, você posicionado está. Se você não se posiciona, o seu silêncio é o que comunica. Uhum. É verdade. Então, se você está incomodado, porque as pessoas acham, tá, então comece a falar que você não é. Por falar nisso, eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal do Lava Jato do Ninha, que eu lavo meu carro lá, a galera tá lavando o carro lá agora. O meu não, que eu lavo quinta-feira, meu horário marcado 7 horas da quinta-feira, tô lá lavando o carro. Mas olha que bacana, Laís, o Ninha fez um Instagram, tem lá Lava Jato do Ninha. E claro, o que é que ele faz? Ele faz as fotos dos carros que são lavados por ele lá. Alguns que permitem, eles deixam com a placa, outros eles escondem as placas, enfim. Mas ele tá mostrando o que ele faz, entendeu? Você pode vender algodão doce, não importa, né, Laís? Não importa mais, Laís, o que a gente venda. A gente tem que estar bem posicionado. É disso que você está falando. Exatamente. E assim, o que é posicionamento? Para algumas pessoas que estão ouvindo aqui a gente e estão meio que viajando. Posicionamento é a maneira que você quer ser lembrado e visto pelos outros. Isso é posicionamento. Como eu quero ser lembrado? Como eu quero ser visto? E voltando para aquela parte da autoridade, certo? Que você perguntou como criar autoridade, como gerar autoridade no digital. Quando você educa a população, você precisa educar a população. O que é educar a população? Tem um cardiologista, Dr. Sérgio Francisco, aqui de Arapiraca. Sim. Você, quando falou assim, eu vejo que tem muitos nomes aí da política. Falou, não foi do Nicolas, aí falou assim, também tem muitos nomes no nosso país da área da saúde. A gente não precisa nem para muito longe, a gente tem aqui mesmo em Arapiraca o Dr. Sérgio Francisco. É um case internacional. Né? É um case internacional. Ele ministra palestras em vários lugares do mundo, falando sobre a importância do médico se posicionar. O número de vidas que são salvas graças a posicionamentos médicos. E aí, como é que o Dr. Sérgio educa a população? Ele fala para a pessoa marcar uma consulta com ele? Não fala para a pessoa marcar consulta com ele. Porque tem coisas que não precisam ser ditas. Você não precisa estar pedindo para ninguém comprar. Você precisa estar educando aquela pessoa, né? E aí, ele fala assim, vamos supor que uma pessoa comece a passar mal do seu lado, você salva ela dessa forma. Você está educando, você está orientando. Então, quando você educa e orienta, você passa a gerar autoridade. Perfeito. Inclusive vai aparecer aí na sua tela, vou pedir para o Marco Aurélio colocar aqui,
as redes sociais do Dr. Sérgio, que inclusive já esteve com a gente aqui. Ele, inclusive, o Dr. Sérgio, André, eu fiz um evento ano passado aqui em Arapiraca, o Digitalize-se, que ele foi um evento presencial, foi um dia inteiro, eu fiz no domingo, e o Dr. Sérgio Francisco deu palestra. Ele foi um dos palestrantes no Digitalize-se, onde a gente fala. Esse evento a gente fala justamente sobre a importância de você ser posicionado no digital, como se posicionar no digital, como contar histórias no digital. E aí ele foi um dos palestrantes. Então imagina, ó que coisa boa, né? Assim, eu fico muito grata até pelo Dr. Sérgio ter aceitado esse convite, porque uma pessoa que está em todo lugar do mundo ministrando palestras, ele estava ministrando aqui em Arapiraca, que é outro ponto importante, tá, André? Eu percebo que as pessoas, elas vivem numa bolha. Especialmente aqui em Arapiraca. Elas vivem numa bolha em grupos fechados. Uhum. E para você estar no digital, você precisa ter repertório. Você precisa ter repertório para você realmente ter conteúdo. Então, quando você tem repertório, quando eu falo assim, como é que eu crio repertório? Sai um pouquinho da sua bolha, ande com outras pessoas, participe de outros eventos. Uma vez eu gravei um vídeo, ano passado, peguei assim uma garrafa de água, né? Uma garrafa de água no Açaí custa um valor. Uma garrafa de água no Bela Compra custa outro valor. Uma garrafa de água no Massagueirinha custa outro valor. Tá aí na tela, ó. Isso, Dr. Sérgio Francisco, 651 mil seguidores. O Dr. Sérgio, ele já fez... Daqui a pouco eu volto pro assunto da garrafa de água. Mas assim, o Dr. Sérgio Francisco, minha gente, ele é médico, beleza? Mas ele já fez milhões de reais, certo? Com o posicionamento digital dele. Porque ele vende cursos para outros médicos se posicionarem no digital. E isso é interessante também falar, porque assim, tem gente que fala assim, ganhe dinheiro com a internet. Aí algumas pessoas acham que isso é aqueles joguinhos, né? Uhum. Não tem nada a ver com joguinho. Quando você fala ganhar dinheiro com a internet, é justamente isso, tá? É você educar o mercado, orientar o mercado, ajudar as pessoas. Quando você ajuda as pessoas, pode ser pessoas avulsas, como também pode ser pessoas, no caso do Dr. Sérgio, que ele dá cursos, certo? Para outros médicos se posicionarem no digital. Então, assim, ele faz dinheiro com isso. Quando você fala assim, ganhe dinheiro com o digital, é dessa forma. Uhum. Educando, orientando, ajudando. E as pessoas tendem a retribuir de quem ela recebe. Então, às vezes você fala assim, eu não precisei nunca de um cardiologista, mas ele é tão bom que quando você precisar, você vai pensar nele. Porque ele te ajudou tanto já também, pelas redes sociais, ele já falou tanta coisa que você aprendeu. Então, assim, você tende a retribuir de quem lhe oferece algo. É verdade. Né? Voltando pra água. Sim, aí voltando pra água. Eu assisti esse vídeo. Você assistiu? Pronto. Aí assim, a água tá lá, na prateleira do Açaí, custa tanto. No cinema, custa tanto. A água num restaurante custa tanto. Então, a mesma água, mesmo ml, mesma água, mesmo rótulo. Mesma marca. Né? Mesma marca. Às vezes, não é que você vale pouco. Não é isso. Às vezes você está no lugar e no ambiente errado. Então você precisa furar sua bolha e participar de coisas que você... De eventos, de reuniões, de grupos que você não participa. De conversas que você não participa. Se você for parar assim para pensar, vamos lá. Quem você conhece da área da saúde que não acompanha, por exemplo, o programa do André, Saúde em Foco? Você que está acompanhando é um sortudo de acompanhar e de ter esse costume. Porque as pessoas acham, André, que é difícil se destacar. As pessoas acham que é difícil fazer o diferente. Não é. A quantidade de pessoas que estão em busca de conhecimento e de buscar melhorar e de buscar se atualizar é mínima. É mínima. Então, assim, vocês que estão acompanhando o Saúde em Foco hoje e acompanham o André... Vocês já estão na frente. Há 12 anos. Entendeu? Já estão na frente de muito profissional. Tipo assim, é coisa assim de 90 não está interessado e 10 está. Então não é difícil fazer o diferente. Não é difícil fazer o que ninguém faz. Agora tem que ter coragem. Porque eu percebo que as pessoas hoje têm medo de se posicionarem. Isso é uma coisa importantíssima também. Perfeito. O que é que acontece? O medo de se posicionar, o medo do cancelamento da internet... O medo de hater. E eu quero dizer pra vocês que você só cresce quando você tem hater. Quando você se posiciona, você vai atrair... Não é que você vai afastar algumas pessoas. Na verdade, você vai atrair
as pessoas certas, as pessoas que se comunicam com você, as pessoas que compram de você. E quando eu falo compra, entendam como as pessoas que se consultariam com você. Eu falo de uma maneira, você pode não se identificar comigo, mas tem outra pessoa especialista em posicionamento digital que você pode se identificar com ela, porque ela se comunica de outra forma. Então, assim, quando você se posiciona, não fique com medo, até porque o medo paralisa. Você gravar um vídeo, ninguém vai te prender. Você dá uma opinião, agora as pessoas, eu percebo ela com esse medo. Com esse medo do cancelamento da internet. E aí o medo faz o quê? Paralisa e você não consegue fazer absolutamente nada. Outra coisa importante é que não existe que tô pronto para gravar. Não tem isso, de tá pronto para fazer alguma coisa. Ninguém tá pronto. Tem algo que a gente tem, eu como jornalista e você como profissional de saúde, que é o seu conhecimento. Ninguém tira isso de você. Você já tem tudo, você já tem o seu conhecimento. Você só basta compartilhar ele com todo mundo na internet. Perfeito. Laís, outra coisa importante que a gente precisa falar é desse negócio que eu já ia falar sobre isso mesmo, o medo. Ah, mas eu não tenho jeito para isso. Ninguém nasceu com jeito. Ninguém esperava esse boom do Instagram, só pra você ter ideia, Laís. Eu tenho um sobrinho que mora em Portugal. E em Portugal o Instagram não é nada. Perto do Brasil não é nada. Tá começando agora. Mas não chega a 1/10 do que é o Instagram no Brasil. Tô falando do Instagram como uma ferramenta que o Instagram caiu na graça do brasileiro. Laís, você sabe muito bem disso, né? E virou um negócio. Tem gente que vive do Instagram. Tem gente que estourou no Instagram. Nós temos outro alagoano, Carlinhos Maia. Sim. Né? Alagoano penedense. O cara é o rei do Instagram. E não é no Brasil, é no mundo. O que é que o cara fazia? Gravava o cotidiano dele, na vila. Gravava as resenhas com a mãe dele, com o pai ali, das coisas da vida dele. A quem gosta e a quem não gosta. Há os haters, né? Mas aí é aquela... Pronto, outro ponto importante. Você pode até não gostar do Carlinhos Maia, você pode até criticar, mas você sabe quem é o Carlinhos Maia? Isso é posicionamento. Isso é uma pessoa bem posicionada. Só vai gostar dela quem se identifica com a maneira que essa pessoa fala e tá tudo bem, é sobre isso. É sobre isso. Uma vez eu também já dei esse exemplo. O Dom Diego, Sim. que tem a loja de roupa. E, inclusive em Maceió. Pronto. O Dom Diego, vamos lá. Pessoas aqui de Arapiraca que podem até não usar, porque tem muito isso aqui em Arapiraca, né? Como em qualquer lugar, na verdade. Mas assim, não, porque eu não uso Dom Diego. Eu só uso... E fala as marcas lá. Calvin Klein, Tommy, Richards, Brooksfield, enfim. Você pode até não usar Dom Diego, mas você não sabe que marca é? Uma marca bem posicionada. E assim, antes da gente criar antipatia por uma coisa, vá conhecer. Conheça para tirar suas próprias conclusões, né, não, Laís? Sim. Conheça. Mas o doutor Sérgio, acho ele muito sério. Certo, vá conhecê-lo. Ele já esteve aqui comigo várias vezes, doutor Sérgio Francisco. Um abraço, Thaís, da Clinvacina. Maravilhosa. Também. Maravilhosa, uma pessoa boníssima. Falei com o Thaís ontem, inclusive, tá levando falta aqui no Saúde em Foco, viu, Thaís? Um abraço aqui para Betânia do Brisa. Boa tarde, André. Assunto maravilhoso como todos os outros. E o Sidney Clóvis diz: boa tarde, minha querida amiga. Fala com você aí, o Sidney Clóvis. Valeu, Sidney. E aí, Laís, vem aquela questão. Porque eu não gosto de fulano. Tá bom. O Carlinhos Maia, no casamento dele. É uma coisa muito, muito, muito interessante isso aí. Ele estava em lua de mel com o Lucas, tinham acabado de casar e estavam passando por uma rua em São Paulo. E tinha um senhor com um carro muito velho, quebrado, no meio do caminho. Vocês procuram aí na internet, vocês vão encontrar. E esse cara, o Carlinhos, parou, pediu pro seu motorista: para aí. E parou o carro. Desceu, foi lá e disse: o que é que o senhor tá fazendo? Disse: não, eu vivo desse carro aqui, eu vendo um negócio com ele aqui e tudo, e quebrou e tal. Disse: eu vou lhe dar um carro novo. E deu um carro novo pra esse cara. Vocês procuram aí na internet, vocês vão ver. Que capaz. Tudo que você critica afasta de você. Parabéns, André e Laís. Perfeito. A Jailma Barro diz: boa tarde, como sempre, maravilhosa.
possível. Obrigada. A dona Jailma, Roberta. Muito bem, dona Jailma. Então, Laís, você pode não gostar do cara, mas tem ações que o cara faz que transcendem você gostar ou não. Na minha opinião, é assim: você fica reclamando do cara, falando mal dele e ele tá ganhando mais dinheiro que você. Essa é a questão. Enquanto tu tá aí reclamando, tu não grava nada, tu não posta nada e o cara tá lá postando, atraindo a audiência certa, a audiência que se comunica com ele ganhando mais que você. Ponto. Porque eu percebo muita gente falando assim, porque a minha consulta é X, a de fulano é não sei quanto, falando que é mais, né? Tipo assim, a minha consulta é X, a de fulano é não sei quanto. Por que não sei quanto? Porque ela criou uma autoridade e é tão bem posicionada que ela vale mais do que você. Ela vale... Vamos lá. Burger King, tá? É mais gostoso. O sabor, ele tem mais sabor do que McDonald's. Quem é que vende mais? McDonald's. Por quê? Porque trabalha melhor a marca. Então, assim, são poucas as pessoas que conseguem dizer assim, Burger King é melhor. Não é melhor, mas eles trabalham melhor, então eles são melhores, vendem mais. Olha, pra você ter uma ideia, o McDonald's, ele pergunta assim, o McDonald's vende o quê? Você vai me responder hambúrguer. Não, na verdade, o McDonald's, ele vende brinquedo. Porque o McDonald's, ele vende mais brinquedo por conta do McLanche Feliz do que Marvel, do que Lego. Você acredita nisso? Uhum. Por quê? Pela comunicação deles. A Cauane Vitória diz assim: Lilian, boa tarde. Eu falava o mesmo da dona Laís. Chata e metida, pois não conhecia essa mulher maravilhosa que ela é. E foi muito bom te conhecer. Te amo. Obrigada. Cauane Vitória. Tá vendo só? Mas então, a Cauane é a que tem os APs aqui? Não sei. Se for a Cauane, fala pra mim, Cauane. Tá? Se você que tem os APs aqui. Mas olha, vamos os lofts lá, para aluguel. André, me fala aí. Pense assim comigo. Você, profissional de saúde que está ouvindo aqui a gente, pense assim comigo. Se eu, Laís, tivesse medo que as pessoas pensassem como a Vitória... Cauane, é? É. Que as pessoas pensassem como a Cauane Vitória, de que essa menina é chata, essa menina é metida, ela é um saco. Se eu tivesse esse medo ia me ajudar a quê? Nada. Não ia ajudar nada. Vamos lá. Hoje a gente tem muito médico especializado em emagrecimento. Ela tá dizendo assim, é a ex-babá do Joaquim. É? A Lilian é a ex-babá do Joaquim. A Lili é a ex-babá do Joaquim, é verdade, a Lili. Beijo, Lili. Que bom, tá vendo todo mundo me acompanhando aqui, muito bem. Manda os vizinhos acompanharem também, né, André? Quem é a Lili? A Lili é a ex-babá do Joaquim. Tá, e quem é o Joaquim? Meu filho. Então tá. Agora eu entendi tudo aqui. Tá tudo certo. Entendeu? Muito bem, Lili. Inclusive, eu vou falar também sobre essa questão de filho, de negócio de posicionamento. Daqui a pouco eu falo. Porque o que é que eu tava falando mesmo? Que eu só assim, eu já me perdi. Você tava falando... Eu só abri o computador só pra eu tentar seguir um roteiro. Você tá falando de posicionamento do McDonald's, tá falando do Bob's, do Burger King. Não, é a questão do medo. Se eu ficar pensando assim, fulaninha, o que é que fulano vai pensar, cicrano vai falar... O medo, ele só é me paralisar. Aí, vamos lá, a gente tem médicos, muitos hoje especialistas em emagrecimento. Por exemplo, você chega no consultório de fulana, tem gente. Você chega no consultório de cicrano, tem gente. Por quê? Porque fulano tá lá e não tá no outro da esquina. Porque ele se identificou com aquele da ponta. É a mesma coisa no ambiente digital. O seu hater é aquele hater que não pagaria para ir para consulta com você. Tá tudo bem, não muda isso da prática. Você me entende? Uhum. Não muda isso do que já acontece no dia a dia. Então não tem por que ter medo de se posicionar. Porque isso no dia a dia já acontece. Algumas pessoas vão para um dentista X, outros vão para um dentista Y, porque se identificam. Algumas empresas fecham comigo, outras empresas fecham com outra agência. Por exemplo... E tá tudo certo. Por quê? Porque se identificam comigo. Eu percebo que... E a gente atrai o que a gente transmite. Eu percebo que eu atraio sempre para mim pessoas enérgicas, empresas enérgicas. Porque eu sou assim. O doutor Sérgio Francisco, por exemplo, provavelmente ele não me chamaria para fazer o marketing dele, por exemplo. Porque eu e ele, a gente se comunica de uma maneira diferente. Ele é mais centrado, ele é mais calmo, e eu sou essa pessoa agoniada, né? Entendeu? Então, assim, tá tudo certo.
É isso que as pessoas precisam entender. E quando eu falo pessoas, eu quero falar para você, profissional de saúde. Então não tem que ter medo de se posicionar, porque você vai atrair quem pagaria uma consulta para ir para você. E a gente não pode deixar de lembrar que nós estamos numa era completamente digital, né? É uma era que o pessoal já nasce com o celular na mão, praticamente. E a gente sabe dos problemas que isso tem, mas também das facilidades que isso tem, né? Afinal de contas, você está com um celular na mão e ali tem a sua conta de banco. Hoje você tem o Pix, que é uma invenção brasileira que o mundo todo está querendo copiar, diga-se de passagem. Já tem países da Europa aceitando o Pix, países da América do Sul aceitando o Pix, uma invenção brasileira, lançada aqui, se não me engano, em 2020, logo depois da pandemia ali. A gente não pode esquecer de uma coisa também, Laís. Olha o poder da comunicação na rede social. Por exemplo, nós tivemos uma campanha presidencial em 2018, onde o vencedor da eleição teve a campanha mais barata do Brasil para uma eleição presidencial, com um celular comendo pão com leite condensado. Quem diria que alguém poderia ganhar uma eleição na mesa de casa, rasgando o pão francês aqui com leite condensado, que aliás eu acho muito nojento. Eu tô falando do leite condensado e do pão. Quem vai imaginar um negócio desse, né? Agora você imagina um médico colocando o seu dia a dia ali. Olha, eu tive um caso hoje de uma amidalite importante aqui num paciente, e o paciente foi tratado dessa forma, ele chegou assim, ela chegou assim. Isso vai aguçar. Vocês viram aqui eu falar do padre Fábio de Mello? Quando eu abri o Instagram aqui no meu computador, apareceu quem? Padre Fábio de Mello. Ô André, essa questão aí que você falou do exemplo da amidalite, né? Vou dar um exemplo de você, médico, um médico oncológico, certo? Quando você fala de um caso, hoje eu fiz uma cirurgia, né, numa paciente assim assado. Porque ela chegou em mim? Não, porque ela estava, por exemplo, com as fezes, tinha sangue, estavam escuras. Olhe como você vai salvar vidas. Lembra que eu falei assim, você precisa salvar vidas, você precisa resolver problemas, trazendo para a prática. Quando você faz um vídeo que você diz assim, hoje eu realizei uma cirurgia numa paciente que chegou para mim questionando as fezes mais escuras, saindo sangue, alguém que está dessa forma vai começar a se perguntar, opa, a minha tá assim. Sim. É desse jeito que você salva vidas. Quando você relata situações que chegam para você e que você está ali resolvendo. E aí você fala, se você estiver urinando dessa forma, procure um médico. Para você ter uma ideia, a maneira certa de se posicionar, você não tem nem que falar, tipo assim, agenda consulta comigo. É assim, procure o seu médico. Converse com o seu médico de confiança. Porque a mensagem principal é você resolver o problema daquela pessoa. É você alertar aquela pessoa que está vendo aquele vídeo. E não ela marcar uma consulta com você. Laís, outra pergunta. Muitas pessoas confundem quantidade com qualidade. Dr. Sérgio é uma sumidade, tem 651 mil seguidores. E aí, os seus pares, os seus colegas, aí você... Não, cara, peraí, eu tenho 200, tenho 300. Eu queria que você falasse para esse pessoal, para essa galera aí, que tem 200, 300, 400, 500 seguidores, né? E que diz assim, eu vou começar... Não se dá para confundir isso. Sim. Você pode ter autoridade, engajamento, você pode ter resultados com uma quantidade de seguidores menor. Número não é qualidade. Assim, aquela coisa, né? Número não é qualidade, certo? E se você tem 500 seguidores, estou dando um exemplo. Se você tem 500 seguidores e você não tem vontade de falar para os seus 500 seguidores, por que você vai ter vontade de falar para os seus 500 mil seguidores? Se você tiver você precisa falar para aquele Se você tiver 10, é assim que você chega. É de um em um que você chega no milhão. R$1 milhão. Se você tirar R$1, é R$1 milhão? Não. Não, é de um em um que você chega lá. Então, se você não ama seus 500, você não vai amar ser 1.000, 2.000, 3.000. E assim, essa questão de quantidade, há um tempo já que as pessoas estão mais conscientes em relação a isso, que número de seguidor não significa resultado.
não significa resultado. Outra coisa muito importante é que eu vejo que assim, alguns consultórios às vezes contratam uma influencer X ou Y para divulgar, por exemplo, aquele consultório, pelo número de seguidor. Quando na verdade você precisa saber se o público dela é igual ao seu público. E quando eu falo igual ao seu público, eu falo vários pontos. Ela tem mais homem ou mais mulher? Qual é a idade do público que segue ela? É o público que você quer atender? É o público que você atende? Qual é a cidade de maior alcance desse perfil, dessa influencer? Então não é pela quantidade. Precisa ver essas especificações. Uhum. Porque ela pode até reverter em número de seguidor para você. Mas ela não vai reverter em consulta marcada. E assim, para você conseguir aumentar o valor da sua consulta, você precisa se tornar desejado. Essa é a verdade. Alguém compra Rolex para ver a hora? Não. Compra por status. Na verdade, pronto. Você precisa gerar nas pessoas desejo. Minha gente, é tipo assim, imagine, tem um médico oncológico e esse médico, ele é muito bom. Tem o Dr. Sérgio Francisco, um cardiologista, que também ele é muito bom. Alguém aqui quer ter problema no coração? Claro que não. Alguém aqui quer ter câncer? Claro que não. Mas a pessoa, você tem que ser bem posicionado de uma maneira que você pense assim: se um dia eu tiver câncer, se um dia eu tiver com problema no meu coração, se um dia eu infartar, esse é o meu médico. É para esse médico que eu vou. Você precisa estar presente nas redes sociais para gerar desejo nas pessoas. Porque eu, Laís, eu sou jornalista, eu sou bem posicionada e eu tenho uma clareza que eu percebo que eu sou desejada no sentido profissional da palavra, tá? Eu percebo que as empresas têm desejo, mas às vezes elas não têm condição. Acho que elas vêm e pensam, não, mas eu não tenho como pagar para a empresa da Laís. É isso que vocês precisam começar a pensar. E outra coisa é a possibilidade de carreira. Porque os médicos e outros profissionais de saúde e qualquer outra pessoa que está acompanhando aqui deve se posicionar. Porque, bicho, sinceramente, tu vai chegar numa certa idade que tu não vai estar com esse pique de hoje, atendendo 20 pacientes por dia, né? Na verdade, André? Com certeza. Você não consegue. Então, quando você se posiciona hoje, você muitas vezes se posiciona para o futuro. Para futuramente você dar cursos. Para futuramente você palestrar. Essa é a sacada, possibilidade de carreira. Porque vai chegar uma hora da tua idade que tu não vai ter o pique que tu tem hoje, não. Aí, outra assunto que eu falei que eu ia voltar, assim, para tipo, o meu filho, quando eu falei, vou voltar sobre isso. Porque eu tento falar de uma maneira para que todo mundo entenda. Porque tem pessoas que estão escutando aqui a rádio que não sabe o que é posicionamento, que não sabe o que é o digital, que fica assim, meu Deus, o que é que eles estão falando? Mas assim, posicionamento digital é algo tão importante, ela pode mudar tanto a sua vida e a das pessoas que você ama, que eu penso assim, vamos lá, uma mãe, o maior objetivo dela é ver o filho feliz. Tipo assim, qual é o seu maior desejo? Que meu filho seja feliz. Que meu filho seja feliz. Pronto. Alguém é feliz sem dinheiro? Não acho. Dinheiro não é tudo, mas ele te dá segurança. Até para adoecer, você adoece mais tranquilo. Se você tem dinheiro, porque você paga um tratamento melhor, você vai para uma cidade X ou uma Y se cuidar, enfim. E aí eu penso assim, vamos supor que o meu filho diga assim, eu quero ser policial. Aí Laís, se ele falasse hoje isso pra mim que quer ser policial, eu sempre penso grande, né? Que isso é muito importante também. Você tem que se posicionar hoje como você quer ser visto amanhã. Ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos. E aí, eu penso assim, filho, um PRF, um PF e tal. Mas vamos supor que meu filho diga assim, não, mas eu vou ser feliz sendo policial militar. Você, tudo bem. Você não vai ser feliz dessa forma? Pronto. Ele vai ganhar dinheiro sendo policial militar? Não vai ganhar dinheiro sendo policial militar. Ok? O que é que eu posso fazer? Aí o meu filho vai lá, estuda pro concurso e passa pra PM. Sabe como o meu filho pode se posicionar no digital? Como pessoas que ensinam outras pessoas a passarem em um concurso de polícia. Perfeito. Possibilidade de carreira. E aí meu filho, de repente, ele pode se acidentar em alguma operação na rua,
porque PM é na rua, né? Aí vamos supor que ele perca um dedo e se aposente. E seja obrigado, tô dando um exemplo, que tem casos que a pessoa é forçada a se aposentar, né? Na PM, tem casos, né? Dependendo do caso. E vamos supor que ele seja forçado a se aposentar. Mas ele tá bem posicionado. Ele vai continuar o trabalho dele no digital, vendendo cursos para que outras pessoas passem para a polícia. Inclusive, tem um delegado de Polícia Federal no Brasil, um ex-delegado, viu? Um ex-delegado, tá? Que, como você bem falou, parece que eu estava lendo meus pensamentos aqui. Eu tenho uma... Depois eu lhe falar uma informação em off muito peculiar sobre esse assunto, né? Porque esse cara que era delegado de Polícia Federal, gente, um delegado de Polícia Federal tem um salário nominal no Brasil, acho que na parte aí de uns 40 mil reais, tá? E ele pediu exoneração. Ele passou no concurso, exerceu por alguns anos essa função de delegado de Polícia Federal. Olha, no Brasil, isso é um status muito grande, né? Você já é um delegado de Polícia Civil, você já é uma autoridade reconhecida, quanto mais um delegado de Polícia Federal. De forma nenhuma desmerecendo meus queridos amigos da Polícia Civil de Alagoas ou de qualquer estado do Brasil. Delegado é delegado. E acabou. Aliás, um delegado de Polícia Civil em Alagoas ganha muito bem, viu, Laís? Diga-se de passagem. Muito bem mesmo, tá? Mas esse cara resolveu pedir exoneração. Eu não quero mais não. Sabe por quê? Porque ele hoje está ensinando alunos a fazer o cursinho para passar para policial federal. Tá vendo só? Entendeu? Adivinha quanto é o cursinho dele para você pagar à vista? R$1.200. R$1.200. Você imaginou que esse cara tem 10 alunos que... Tô falando de Brasil, gente. Esse cara, ele ensina online. Tô falando do Brasil. Se ele tiver 20 alunos, ele ganha R$24 mil. Se ele tiver 40 alunos, ele vai ganhar provavelmente o salário mais que ele ia ganhar da Polícia Federal. Um detalhe importante. Quando você é delegado que você ganha 40 mil, 27,5% é descontado na fonte. Então você não ganha 40, você ganha 30. Tá? Só que, será que ele vai declarar os 40 que ele ganha fazendo curso para pagar 27,5% do imposto de renda? A resposta fica com ele. Bom, Laís, eu tô com o meu tempo estourado aqui. Não. Ué. Eu quero falar o seguinte, o profissional de saúde que acha que posicionamento digital é balela, é besteira, na verdade sabe o quê? Deixando o dinheiro na mesa. E marketing de profissional de saúde, ele não é feito para vender. Ele é feito para servir e educar. Perfeito. Você quer seguir a Laís? Vai aparecer na sua tela aí, tá? @LaísPita. Você vai segui-la, tá? Por favor. @LaísPita. E lá tem Laís Pita Company, que é uma empresa da Laís. Sim. Que trabalha com posicionamento digital, com estratégia. Você que é médico, profissional de saúde, fisioterapeuta, odontólogo. E quando a gente fala de posicionamento digital estratégico, são pequenos detalhes. Tem gente que acha que assim, eu só vou gravar um vídeo. Não é só gravar vídeo. Claro que se você não faz nada e começa a gravar, já é ótimo. Mas quando a gente fala de que o conteúdo tem que ser estratégico e intencional, é que até a maneira que você começa o vídeo tem que ser bem elaborada. É por isso que existem profissionais como eu que atuam dessa forma. Porque os primeiros 3 segundos são os mais importantes. É o que vai fazer você reter a atenção. Uhum. Certo? É o que vai fazer você reter a atenção. Então, você quer fazer um conteúdo e você quer, de fato, engajar. Então, quando a gente fala conteúdo estratégico e intencional, é que não é fazer por fazer. É sabendo onde quer chegar, para quem quer comunicar. E assim, a gente fala muito do Instagram hoje aqui, mas a gente tem o YouTube, tem o LinkedIn. É muito importante, quando eu falei assim, Fúria Bolha, também isso. Tem o TikTok. O TikTok também tem muita coisa bacana. Tem o Spotify. Então, assim, cada canal, cada rede social, tá? Ela tem o seu formato. Uhum. Ela tem o seu formato. Por exemplo, se você quer aprender como resolve um problema na cafeteira, você vai pra onde? Pro YouTube. A luzinha tá acendendo. Então você percebe que cada rede social ela tem a sua pegada. Então, o importante é eu estar em todas, sim.
Mas você precisa começar de algum lugar. Porque não adianta você também aí acabou o programa, aí você pensa assim, vou botar tudo agora pra funcionar, peraí. Aí cria YouTube, Instagram, só cria o perfil, porque não alimenta com nada. Comece no Instagram, depois você vai pro TikTok, depois você vai pro YouTube, vai começando aos poucos, porque quando você fica assim, vou começar a fazer tudo, aí não começa a fazer nada, se frustra, não é assim que acontece? Se frustra e fica, tá vendo, isso não é pra mim, pai, para. Aí depois... Enfim, estagna. Então vá aos poucos. Perfeito. Agora, o importante é sim estar em todas as redes sociais. Laís, quem quiser entrar em contato com você, qual é o WhatsApp? Vou dar o meu pessoal mesmo, 829-8102-4848. 98102-4848. E no perfil da Laís Pita Company, da empresa, tem também um link direto do WhatsApp que vai para o WhatsApp da empresa e o atendimento atende, óbvio. E o atendimento tá lá para responder o pessoal. E assim, a Roberta sabe, hein, Roberta, como é comigo aqui? De domingo a domingo. Não tem dia ruim. Não tem dia ruim. Tem dia nublado, chuvoso. Não tem dia nublado, não tem dia chuvoso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Obrigado. O digital é perfeito porque ele te dá qualidade de vida, ele te dá liberdade geográfica. O que é a qualidade de vida? É você poder, de repente, estar numa academia malhando às 11 horas da manhã, no lugar de precisar acordar às 5 da manhã. Tô dando um exemplo. Porque você pode muito bem estar à noite produzindo conteúdo. Exato. Entende? Então, assim, o digital é um mundo, é um universo que você precisa sim entrar. E se você tá achando que é balela, tá deixando dinheiro na mesa. Se fosse balela, a gente não teria esse delegado. Exatamente. Por exemplo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Não teria esse delegado. Obrigado, Thaís. Tô na hora. Tá na hora, é porque eu queria só falar um negocinho. Mas eu vou fazer assim, quem quiser me procure, que eu vou... Quem estiver ouvindo o programa hoje, agora, e eu vou dar... Como eu tô parado, estagnado, como começar? Eu vou dar 5 pontos de início. Perfeito. Só mandar no Instagram um direct que eu falo. Vai lá, no Instagram, @Laís com S, Laís Pita, tá bom? Tô estourado com o meu tempo aqui, amanhã André, eu vou receber. eu amei, eu queria mais tempo. Pode me chamar todo mês se você quiser. Eu adoro conversar, adoro falar sobre esse assunto, porque ele muda vidas. Antes, para você ser respeitado, você precisava ter um título, ser médico, ter um cargo importante. Na verdade, hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia você é respeitado se você é bem posicionado no digital. E isso é democracia. Perfeito. Quem achar que a internet é uma besteira, eu não acho. Porque você não precisa ter um diploma para você ser respeitado. Tem gente que tem diploma e não vale nada. Tem gente que está ocupando um cargo lá em Brasília e também não vale nada. Então, internet deu voz. É democrática. Todo mundo pode assim, e deve usar. E se você acha, porque eu não tô no digital, mas fulano só fala besteira. E por que você não tá, pô? O que é que você tem pra me falar? Eu quero saber, venha, vá lá contar. Ocupe o espaço que você acha que deveria ser seu. Perfeito. Muito bem. Amanhã eu vou receber o Dr. Valberto Santana e olha, o tema, seus olhos e as telas. Como proteger sua visão no mundo digital e evitar a fadiga ocular. Perfeito amanhã, né? 13 horas amanhã a gente tem um encontro marcado aqui. Você fica com Carlos Zani, ele vai rolar 40 minutos de música sem intervalo comercial e depois tem o Lembra Dessa, 3 músicas aí escolhidas a dedo aí dos anos 70, 80, 90 e 2000 para você lembrar o que você quiser lembrar, tá bom? Boa tarde e até amanhã. Tchau.